Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os adesivos que se colocam no espelho para marcar, né? Para auxiliar, outros acham que não auxiliam, enfim. Vou falar 4 coisas sobre. Ocorre basicamente a seguinte questão: existem diversas escolas técnicas, diversas visões, diversos estilos. Alguns vão achar inaceitável, principalmente quem aprendeu no molde mais técnico. Outros vão achar que é interessante, que é uma maneira de ensinar com mais facilidade. Enfim, eu não vou passar aqui minha opinião. Eu vou passar para vocês algumas implicâncias, algumas questões que podem ocorrer com o instrumento em si. A questão didática, se vai usar ou não, você precisa ver com o professor. Inclusive, é muito comum quando a gente recebe instrumentos para ajuste de todo o Brasil, inclusive já até falar para vocês, enviem os instrumentos para ajuste, será um prazer lhes atender. Eu mesmo vou atender pelo WhatsApp, aqui embaixo tem o meu contato de WhatsApp e a gente recebe de todo o Brasil. É muito mais simples e mais fácil do que você imagina. Empacota bem o estojo, tem aqui todas as instruções. Envia o instrumento, eu faço o ajuste e te envio de volta. Te faço também um vídeo explicando todo o trabalho feito. E quando eu recebo o instrumento, muita gente fala para mim, põe para mim as fitas. Aí que tá. Isso é uma coisa que, embora eu possa fazer, mas eu prefiro que você faça com o professor. Porque se vai usar ou não, é o professor que vai orientar. Que tipo, se for usar, é o professor que vai orientar. Tá? Então, vamos lá. Primeira questão é uma questão didática. Tá? É mais comum o uso da fita em professores que dão aula em conjuntos maiores. Por exemplo, eu dei aula em projetos que eu tinha 50, 60 alunos simultâneos. Gente, dar aula para 60 crianças simultaneamente não é brincadeira, não. Você tem que ter uma didática. Eu saía da aula moído, né? Saía da aula querendo me aposentar com 16, 17 anos de idade. Falava, não, eu vou dar minha entrada na aposentadoria, porque era complexo. Então, às vezes, utiliza-se esses elementos da fita para ajudar. Eu, só para afinar os instrumentos, chegava a levar 20 minutos, isso porque eu afinava 1 a 1, né? Já contei aqui, pedi para eles fazerem uma fila indiana, ia me passando o instrumento, eu ia afinando. Às vezes estava muito calor, quando chegava no último, o primeiro já tinha desafinado de novo, né? Então é assim que funciona. E aí eu peguei uma habilidade monstruosa de afinar. Então a primeira questão é didática. E às vezes, quando você vai trabalhar sozinho com um músico ali, não seja necessário, enfim, é didático, vai ser, ou o professor usa. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre a fita é isso. Alguns professores vão usar, outros não. Segundo, aí já é uma implicância mais técnica na luteria, no instrumento. A fita pode causar o trastejamento. O que é isso? Está aqui um instrumento, que inclusive esse violino foi enviado aqui para o ajuste. Estou fazendo todo o restauro, substitui espelho por ébano africano, pestana por pestana em ébano africano. Agora eu vou colocar esse lindo kit. Inclusive, em paralelo aqui, fazer um parênteses, olha como a cravelha vem maior, de um tamanho bruto. Veja só como ela vem de um tamanho bruto para que seja ajustada e instalada. Então, às vezes, as pessoas pensam que é cravelha, é só colocar. Não é só colocar. Tem que ser feita toda uma instalação. E, mais uma vez, aqui é onde, às vezes, as pessoas fazem assim. Presta atenção, principalmente quem está começando a estudar. Quem já tem pelo menos mais de um ano de violino já sabe disso. Isso aqui não é preço. Quando você procurar um serviço desse, procura qualidade. Por quê? Quanto você cobra para ajustar uma cravelha? Né? É a mesma coisa do que falar assim, quanto custa 1 quilo de carne? Que carne? Filé mignon,
uma carne mais simples, wagyu, Kobe beef, daquela raça japonesa que cresce tomando cerveja e com massagem, né? Dry age, que tipo de carne você está falando? Que tipo de mão de obra você está falando? Aquela que, nossa, me falaram que faz por tanto, que é 1/3, 1/4 do valor que a gente cobra aqui na teoria do preço. Tá bom, aí vão te entregar reto, com marca de serra, furação errada, medidas irregulares, pega aqui, taca no apontador, tudo machucado. Então, isso aqui não é commodity, tá? A commodity, quando eu digo isso, é porque existe um pré-estabelecido, você estabeleceu ali a qualidade do café, uma saca de café custa tanto. É uma commodity, né? Mas quando você vai analisar a qualidade do café ali na cápsula, é outra coisa. Então é a mesma coisa, tá? Procura qualidade. Acredite, o barato vai sair caro. Algum tempo atrás, antes da gente continuar aqui, é importante vocês saberem isso. Um músico veio aqui com um violino bom, tá? Era um violino de um valor aproximado de $3.000, né? E aí, eu olhei, os orifícios estavam extremamente largos. Só que eles estavam largos de maneira irregular, regular, não estava irregular de uso, porque é normal gastar. Eu levei para ajustarem para mim, tô falando de ninguém, não tô criticando ninguém. Podem assistir 3.000 vídeos, vocês nunca vão ver isso. E aí a cravelha era de viola, né? Ao invés de pôr uma de violino, ou se a borboleta fosse compatível, diminuir a haste, não. Alargaram aqui. Alargaram, estava extremamente fora. Ou seja, ele precisou investir num embuchamento. Ou seja, nós fechamos os 8 orifícios, 4 daqui, 4 dali. Fiz o trabalho de verniz, fiz a furação e fiz depois uma furação menor, deixando o material ali. Instalei um outro jogo de cravelhas. Então, vocês podem calcular que o investimento desse trabalho, o músico teve que investir muito mais do que ele teria que investir só para um jogo de cravelha. Muito mais mesmo. Muito mais. Talvez, eu não sei agora, mas 5 vezes mais, 6 vezes mais. Olha o baratinho saindo caro aí. Tá bom? Então, pensem nisso, orientem muito os seus alunos e os colegas a respeito disso. Isso é muito importante. Então, a primeira questão é uma questão didática. A segunda, de luteria. Pode trastejar. A corda vai vibrar, certo? Aqui da pestana e até o cavalete. Ou do ponto que você tocou, flexionou a corda, apertou. Deste ponto para diante, você não tem ali algo esbarrando. Se você tiver algo que interrompa essa vibração, você vai ter como eu disse, uma interrupção no som. Às vezes a fita está alta e a corda bate, causando uma espécie de trastejamento. Então, problemas que a fita pode trazer, esse trastejamento, tá bom? Então, fique atento se você vai usar a fita, se você segue essa visão técnica sobre essa questão. Terceira questão, se você for usar, cuidado com furações no espelho. Não fure o espelho. E só marque, já que você vai marcar, porque a furação você vai trazer problemas físicos. A fita depois você tira. É menos mal, entendeu? Você não vai agredir o instrumento. Então a furação, sim. E outra coisa, que eu não vou entrar aqui agora, mas a afinação do instrumento não está temperada. O que ocorre? É complicado falar isso, porque às vezes alguém ouve só um trechinho e não vai entender. Eu teria que dar uma aula aqui de 3 a 4 horas. As notas não são tão estáticas quanto as pessoas pensam que é, né? Isso não é uma desculpa para mudar a afinação de lugar, mas mesmo se a gente pegar o Lá 442 Hz, as notas têm diferenças,
por exemplo, cis e mis bemóis em sol menor são mais baixos do que si bemol maior. Entenderam? Então não é a mesma nota. Ah, mas o piano ali é a mesma nota, não tem outra, mas ele é temperado. E, por exemplo, o Fá sustenido, se for sol menor harmônica, ele é assensível, harmônica, né? É, harmônica. Ele é assensível, então ele é um pouquinho mais agudo, ele é um pouco mais alto do que se ele fosse em outro contexto. Tudo isso o músico tempera na afinação. E então, se você tem uma marcação, ela pode não servir. Se você fixou essa marcação de maneira perene, com uma furação pode alterar. O cavalete está aqui, nesta posição. Se na sonorização a gente descobre, medindo, que ele estava errado, precisa trazer o novo cavalete um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, pode mudar. Acreditem, pode mudar. Então, a localidade não é tão fixa assim, né? Quem importa ou produz o que eu vou falar agora não fica chateado comigo, mas quando você coloca aquela marcação que ela é fixa no instrumento, que ela vem e coloca o espelho inteiro e marca todas as notas, pode mudar de lugar. Os professores experientes que optam por marcar, eles vão tocando, testando e marcando dentro daquele contexto tonal e depois tirando. Eles não pegam e põem uma marcação com uma medida, é 12 milímetros tal, é 13 tal, não funciona. Nenhum instrumento é igual ao outro. Entenderam como não é uma coisa assim muito simples? A internet é um sistema aberto, pelo menos por enquanto. E é bom que seja, né? Mas aí dá muita voz, às vezes, para quem não sabe o que está falando. Então, pessoal, hoje estamos na era da opinião. Não, eu acho que tem que pôr fita. Aí você vai ver o perfil da pessoa. Você olha a pessoa tocando, tá? Pessoa, tudo bem. Não pode falar o que é. Está no começo, ainda não tem lastro de informação, tempo de estudo suficiente para emitir uma informação dessa, sabe? Espero que estejam compreendendo o que eu estou dizendo. Ou seja, mais uma vez, não estou falando contra a fita, eu estou falando que quem usa a fita tem que saber disso. Porque para mim não é interessante, certo? Falar mal disso ou daquilo. Eu ajusto instrumentos todos, de quem é a favor, de quem é contra, tá? Espero que estejam entendendo. E quarta questão que você precisa saber se você quer ou não usar fita, isso é mais para quem está começando, pode marcar e arrancar verniz. Já peguei instrumentos antigos que, quando a gente precisou remover a fita, mesmo da maneira adequada, tinha marcado o instrumento, tinha arrancado verniz e já tinha arrancado até tinta do espelho quando ele é, no caso, tingido, tá bom? Falando nisso, lembrei de uma coisa que depois eu vou falar um pouco mais a esse respeito. Vi um comentário aqui no canal, né, de uma pessoa. Não, você pode tingir, falando para outra pessoa, pode tingir sim o espelho, porque ele não influencia tanto no som. Tudo bem, você pode usar espelho tingido, pode ajustar instrumento com espelho tingido, não tem nenhum problema. Mas não oriente as pessoas assim, porque é muito difícil saber até que ponto influencia, até que ponto não. Um espelho com uma cola adequada pode mudar muito sonoramente um instrumento, tá? Enfim, espero que tenham gostado desses 4 pontos que trouxe para vocês. Por gentileza, divulguem os vídeos. Quem ainda não está inscrito, fico agradecido por estarem aqui conosco. E, mais uma vez, podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. Só entrar em contato.